Olá pessoal, vamos para a nossa segunda aula desse ensino remoto de bioquímica, nesse bloco 4. Na aula passada a gente viu o processo de transformação da glicose em piruvato e vimos também o processo de transformação da glicose em ribose, na via chamada de pentose fosfato. Bom, vimos também que o destino dos piruvatos, quando o ambiente celular ou a própria célula, pensando em bactérias e leveduras, assumem um ambiente de não utilização do oxigênio, as vias anaeróbias, esse piruvato vai seguir por vias fermentativas para tentar recuperar o NADH, tão importante lá para o processo de glicólise, lá no passo 6, porque o NADH, o NAD+, ele é o quê? Ele é o cofator da enzima que vai fazer a oxidação do gliceraldeído lá no passo 6 da glicólise. E aí, para que a gente consiga renovar os NAD+, a gente tem que oxidar, a gente tem que reduzir alguém. E aí os produtos reduzidos são os piruvatos do processo de glicólise, e aí, por vias diversas, é formado o ácido acético, o ácido lático, o etanol, etc. Hoje nós vamos seguir o caminho aeróbio, ou seja, quando o ambiente celular ou aquele organismo utiliza de oxigênio para terminar a oxidação do piruvato, a gente vai seguir esse caminho aqui que nós vamos ver na aula de hoje. A aula de hoje é uma continuação da aula passada, agora seguindo a via aeróbia, que vai incluir dois passos fundamentais. Uma via cíclica chamada ciclo de Krebs e depois o caminho dos elétrons gerados nesse processo de glicólise e ciclo de Krebs, a utilidade desses elétrons que vai abastecer uma bomba de prótons, que vai ser a mola propulsora para formar energia, ou seja, de conversão de ADP em ATP. Muitos ADPs vão ser convertidos em ATP nesse processo que nós vamos ver hoje. Então, vem comigo. Então, essa fase aeróbia do catabolismo dos carboidratos, essa fase aeróbia de quebra dos piruvatos em CO2, a gente chama de respiração celular. Ela tem a ver com a respiração, porque esse processo de respiração, de entrada de ar nos nossos pulmões, na verdade, ele serve para abastecer o nosso ambiente interno de moléculas de oxigênio que serão utilizadas na respiração celular. Então, nós vimos até agora o quê? O estágio 1, que é a glicólise gerando os piruvatos. Nós vamos ver agora como o piruvato é transformado em acetil-CoA e o que esse acetil-CoA, como ele é utilizado numa via cíclica, chamada ciclo do ácido cítrico, que a gente vai ver no estágio 2 aqui, que vai transformar esse acetil-CoA em moléculas de CO2 e gerar um monte de elétrons também. E como esses elétrons são utilizados numa fase 3 para gerar energia. Esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Então, nessa aula de hoje, nós vamos ver o destino dos piruvatos na via aeróbica, ou seja, de uso de oxigênio. Essa, gente, é uma via que utiliza dos piruvatos, mas também é uma via de entrada também de quem? De produtos da quebra dos ácidos graxos, produto da quebra de aminoácidos, Vale lembrar que alguns animais, a dieta de carboidrato ela é menor do que a dieta, por exemplo, de proteína, os animais carnívoros. Então, há um excesso de aminoácidos em relação às glicoses que entram. Então, eles têm que gerar energia a partir de moléculas que não são a glicose, basicamente. E a quebra dos aminoácidos vai gerar alguns carboidratos aí que vão entrar diretamente aonde?
Na fase 2, no ciclo de Krebs, não vai ter a glicólise ali como fonte principal de geração de moléculas para o ciclo do ácido cítrico, né? Então, o ciclo do ácido cítrico vai receber os piruvatos, mas também ele pode receber esses acetil-CoAs, não só do piruvato, mas também de derivados da quebra de aminoácidos e também da quebra de ácidos graxos, né? Ácidos graxos, para lembrar, é a base da formação dos triglicerídeos, né? Os óleos e as gorduras, moléculas de reserva. E aqui, ó, vocês veem nesse desenho que vários elétrons são gerados em todos os processos, né? Tanto na fase 1 quanto na fase 2, e esses elétrons vão ser utilizados no passo 3 aqui de geração de energia, que nós vamos ver depois, que é a cadeia transportadora de elétrons. Muito bem. Então, a primeira coisa que acontece com os piruvatos que saem da glicólise é essa reação aqui, no qual várias coisas vão acontecer ao mesmo tempo. Então, o piruvato ele sofre uma oxidação, ou seja, o NAD+, vai ganhar elétrons do piruvato se transformando em NADH, mas vai ocorrer também o quê? A perda desse grupo ácido, vai haver uma quebra da ligação entre os carbonos ali, liberando a molécula de CO2. Vai ocorrer o que a gente chama de descarboxilação. Então, está acontecendo aqui uma perda de um pedaço da molécula, né? Ela vai perder o CO2, você vai perder o seu grupo ácido, ela vai perder 2 elétrons, e o resíduo dela, né, que é esse pedaço aqui da molécula, vai se ligar à coenzima A, que a gente está chamando aqui de CoA. Então, essa coenzima A, ela vai ser o cofator, ou seja, da enzima que vai incorporar esse pedaço do piruvato que sobrou numa molécula lá dentro do ciclo do ácido cítrico, do ciclo de Krebs, que nós vamos ver aí agora. Então, é como se a coenzima A fosse o elo de ligação entre esse resíduo do piruvato de 2 carbonos, isso é citado, ao ciclo de Krebs. Vamos ver como acontece isso aqui. Então, o que vai acontecer é que essa molécula em verde aqui é o resíduo do quê? Da quebra do piruvato, da descarboxilação do piruvato. E a coenzima A é o cofator responsável para poder fazer a junção desse resíduo do piruvato à primeira molécula do ciclo de Krebs. Ou seja, o substrato inicial do ciclo de Krebs aqui, lembrando que é uma via cíclica, então eu posso começá-la de qualquer lugar, porém nós vamos didaticamente começar o ciclo do ácido cítrico a partir do quê? Da junção desse resíduo da quebra inicial do piruvato, né? O piruvato tinha 3 carbonos, perdeu um carbono ali na forma de CO2, e essa molécula residual de 2 carbonos ficou presa à coenzima A, que vai levá-lo até aonde? Até a molécula de oxaloacetato. Essa molécula de oxaloacetato tem 4 carbonos, então ela vai se unir a essa molécula de 2, formando então o quê? Uma molécula intermediária de 6, que é o citril-CoA. O que vai acontecer? O citril-CoA é extremamente instável e não está legal desse jeito. Então, para que ele se torne estável, ele vai ganhar o quê? Um H+, e um OH- para ficar estável. E aí ele fica estável na forma de citrato ou ácido cítrico. Então, a primeira reação é a geração do ácido cítrico ou citrato. Notem que o ácido cítrico é uma molécula muito interessante de 6 carbonos que tem 1, 2, 3 grupos ácido carboxílico. Então, esse ciclo é chamado de ciclo do ácido cítrico ou do citrato, porque a primeira molécula formada é o ácido cítrico. Ela também é chamada de ciclo de Krebs pelo seu descobridor, chamava-se Krebs, e também é chamado de ciclo dos ácidos tricarboxílicos. Por quê?
Porque a primeira molécula formada tem 1, 2, 3 ácidos carboxílicos. Muito bem. E nesse passo, notem que a coenzima A saiu. A coenzima A, nesse contexto, o que acontece? Ela é apenas a molécula que vai levar essa molécula de 2 carbonos, que é o resíduo do piruvato, até o oxalacetato e fazer a fusão. Depois que ela faz isso, ela é solta do processo e vai ser utilizada para pegar um novo resíduo do piruvato ali, para começar um novo ciclo. Então, uma molécula de 4 carbonos, que é o oxalacetato, se une a essa molécula de 2, formando uma molécula de 6 carbonos, chamada citrato ou ácido cítrico, né? Essa é a primeira reação. A segunda reação é uma reação de isomerização do ácido cítrico, no qual o citrato passa a isocitrato. Então, na primeira reação, eu tive uma fusão de 2 moléculas. Na segunda reação, eu tive uma isomerização. Citrato se transformando em isocitrato. O que eu fiz? Essa hidroxila que estava no carbono aqui do centro passa para o carbono de baixo aqui. A terceira reação é a oxidação do isocitrato. Então, o isocitrato vai perder 2 elétrons. Ao perder esses 2 elétrons, ou seja, passar 2 elétrons do NAD para o NAD+, formando o NADH, eu formo o oxalosuccinato, que é uma molécula extremamente instável. Para tornar essa molécula estável, a enzima, lembrando, gente, que a enzima desestabiliza e depois gera um novo caminho de estabilização. Então, a enzima que age no processo que conduz o isocitrato para quê? Para uma nova forma estável, mas essa nova forma estável faz com que ela perca um de seus grupos carboxílicos, né? Um de seus grupos ácidos, formando o CO2. E aí é liberado o primeiro CO2 ali. E aí a molécula de 6 carbonos agora passou a molécula de 5, que é o alfa-cetoglutarato. Vale lembrar aqui, gente, que esse alfa-cetoglutarato ela é a base para a construção de vários aminoácidos na célula. Então, esse alfa-cetoglutarato pode tanto continuar no ciclo de Krebs, quanto ser retirado do ciclo para servir como base para eu sintetizar aminoácidos. Ok? Seguindo no ciclo de Krebs, vai ocorrer uma nova oxidação. O alfa-cetoglutarato de 5 carbonos vai sofrer uma nova oxidação, ou seja, o NAD+, vai ganhar elétrons da molécula formando o NADH, e essa molécula é instável, porque eu tirei elétrons dela. E aí uma nova forma de estabilizar a molécula é tirar dessa molécula, assim como no passo anterior, mais um grupo ácido dela. E aí ela vai perder o quê? Este grupo ácido aqui. Esse grupo ácido sai, e aí essa molécula agora de 4 carbonos vai se ligar a uma nova coenzima A. Essa nova coenzima A vai ser o cofator do próximo passo, que é a conversão dessa molécula chamada succinil-CoA em succinato. O que vai acontecer aqui neste passo? Essa molécula vai ser modificada de maneira que a energia de conversão do succinil em succinato vai fazer com que essa molécula seja suficiente a energia dela, essa energia liberada dessa transformação, para converter um GDP em GTP. Ou seja, eu vou utilizar essa energia para formar uma molécula de GTP. E aí, ao final desse processo, ela libera a coenzima A. Então, esse passo intermediário de transformação do succinil em succinato precisa da coenzima A para a enzima mediar o processo, e a energia liberada dessa conversão é utilizada para juntar um GDP mais fosfato em GTP. Ok?
E depois esse succinato sofre mais um processo de oxidação. E aí um FAD, que é um outro receptor eletrônico que a gente já viu, recebe os elétrons do succinato formando o FADH2. E aí o succinato se transforma no fumarato. No passo 7, o fumarato ganha um OH e um H+. A gente chama de hidratação esse passo. E aí o fumarato, ao ganhar o OH e o H+, se transforma em malato. Ok, gente? E esse malato sofre a última oxidação do processo. Então, notem que ocorreram aqui 4 fases de oxidação. E aí o malato perde elétrons por NAD+, formando moléculas de NADH. E aí, quando isso acontece, eu formo novamente o oxalacetato. Esse oxalacetato, com a mediação de uma coenzima A, vai trazer uma nova molécula de 2 carbonos, fruto da degradação do quê? Do piruvato. E aí o oxalacetato une-se a essa molécula de 2 carbonos, formando o ácido cítrico e o ciclo continua. Então, gente, o ciclo é de 8 passos. Cada passo acontece uma coisa diferente. Aqui no nosso lado esquerdo a gente vê o que acontece em cada um dos passos, né? Rearranjo, descarboxilação, oxidação, etc. E aqui nesse cantinho de cá é o que mais eu quero que vocês percebam. Entra o acetil. O acetil é uma molécula de 2 carbonos. Esses 2 carbonos vão ser liberados na forma de quê? De CO2. E depois que perde CO2, essa molécula vai sofrendo processamentos até chegar no final, no oxalacetato, que é a molécula original, que é o substrato inicial, para pegar uma nova molécula de 2 carbonos que vai ciclar, e esses 2 carbonos que entram vão ser perdidos na forma de CO2. Se a gente lembrar que lá na conversão do piruvato em acetil, já se perdeu muito CO2. Então, notem que da saída do piruvato da glicose, que é uma molécula de 3 carbonos, até o final do ciclo de Krebs, o piruvato, que é uma molécula de 3 carbonos, vai se transformar em 3 moléculas de CO2 durante o processo. Ok? Vou transformar, então, o piruvato em CO2, mas esse processo de transformação do piruvato em CO2 foi utilizado para formar um GTP e também foi utilizado para o quê? Para converter NAD+ em NADH 3 vezes. Se a gente considerar também aquela fase de conversão do piruvato em acetil, ainda tinha mais um NADH aqui formado. E ainda um FADH2, que também é um outro receptor eletrônico. Então, a gente teve o quê? Lá na glicólise, eu já tinha formado 2 NADHs. Na conversão do piruvato em acetil-CoA, eu gerei mais um NADH. E quando o acetil-CoA entra no ciclo de Krebs, eu gerei mais 3 NADHs e um FADH2. Ok. O que eu fiz isso? Eu carreguei vários aceptores eletrônicos. E para onde vão esses aceptores eletrônicos? Esses aceptores eletrônicos têm que entregar esses elétrons para alguém, porque senão vai acontecer a mesma coisa da fermentação. Se eu não entregar os elétrons, eu não vou ter nada demais para o processo se renovar. Então, esses elétrons têm que ir para algum lugar. E é isso que nós vamos ver agora. Para onde vão os elétrons desses NADHs e FADH2 gerados? Antes disso, eu queria só reforçar essa história que eu falei para vocês. Que várias moléculas do ciclo de Krebs podem continuar no ciclo de Krebs, mas podem servir de base para a construção de outras moléculas. Assim como outras moléculas podem entrar dentro do ciclo de Krebs, que não somente o derivado do piruvato. Então, por exemplo, o alfa-cetabutarato é a base para eu fazer um monte de quê? De aminoácidos. O citrato, o ácido cítrico, é a base para eu formar vários ácidos graxos também. O oxalacetato, ele pode cair numa via de formação de novas glicoses.
mas também pode ser utilizado para formar o quê? Outros aminoácidos. Da mesma forma que existem organismos que transformam o piruvato direto no malato e não no acetil-CoA. E aí faz com que o quê? O ciclo de Krebs seja uma via cíclica, mas dependendo do ambiente celular das enzimas, ela pode ser uma via o quê? Convergente ou uma via divergente. Quando ela tem essa característica de uma via ser parte de outras vias, a gente chama isso de vias anfibólicas. Então, o ciclo de Krebs, ele pode ser uma via cíclica quando ela é completada, mas também ela pode se ramificar em outras vias ou pode receber moléculas de outras vias. E aí, formando o que a gente chama de vias anfibólicas. Então, o ciclo de Krebs é utilizado para transformar em piruvato em CO2, mas também ele é utilizado para formar matérias-primas de outras moléculas, por exemplo, matéria-prima para aminoácidos, matéria-prima para ácido graxo, matéria-prima para esterol, matéria-prima para a formação, por exemplo, do grupo M, que é um aceptor de elétrons ali dentro de algumas moléculas. É uma molécula base, talvez, para formar glicose, dependendo do ambiente celular. Tá? Então, isso é importante a gente saber. Então, vamos seguir. Quando que eu tenho, então, o ciclo de Krebs acontecendo e não outras vias? Né? Tudo é regulação enzimática. Né? Então, várias das enzimas que atuam no ciclo de Krebs são reguladas alostericamente, tanto fazendo com que elas se tornem ativas, quanto outras moléculas fazem com que elas se tornem inativas, né? A gente viu na última aula o que significam esses símbolos, né? Esse X vermelhinho e esse triângulo verde são o quê? São moléculas que ativam ou inativam as enzimas. Por exemplo, eu tenho aqui a conversão do piruvato em acetil-CoA. A enzima que faz isso é esse complexo de moléculas aqui, que se tornam ativos quando eu tenho muito AMP, quando eu tenho muito NAD+, quando eu tenho muito cálcio no ambiente celular. Porém, quando eu estou com muito ATP na célula, quando eu estou com muito acetil-CoA na célula, quando eu estou com muito NADH na célula, esses elementos vão inativar a enzima, bloqueando o ciclo de Krebs. Hoje em dia, isso é muito fácil de imaginar. Porque se a célula está cheia de ATPs, eu não preciso ter uma via que vai gerar mais ATPs gastando meus piruvatos. Esses piruvatos podem ser utilizados para outra coisa, como, por exemplo, formar novas glicoses. Então, eu freio a via que gera mais ATP se eu tiver com muito ATP na célula. Eu estou falando dessa passo aqui, mas existem outras enzimas que também são reguladas, por exemplo, aqui, ó. A primeira via do ciclo de Krebs, a primeira reação do ciclo de Krebs, a enzima que gera o ácido cítrico também é regulada pelo quê? Pela quantidade de ADPs, por exemplo. Se eu tenho muito ADP, significa que eu tenho pouco ATP. Então é bom que eu inicie o ciclo. Então eu ativo o ciclo, porque esse ciclo vai ser bom para gerar mais ATPs lá no final. E se a célula está cheia de ATP, significa que eu tenho pouco ADP. Se eu tenho pouco ADP, eu não vou acelerar o ciclo. Então, isso acontece, gente, olha só, em várias enzimas da via, ok? E é importante que isso aconteça lá no início da via, para que eu não faça moléculas intermediárias sem necessidade. Então, vejam que a maior parte das enzimas que regulam o processo estão sendo regulando o processo bem no início do processo para que eu não tenha prejuízo com as moléculas intermediárias, mesmo que as moléculas intermediárias sirvam para outras coisas. Certo? Bom, então, voltando para aquela nossa história que o ciclo de Krebs gerou um monte de aceptores eletrônicos carregados. A conversão do piruvato em acetil-CoA também gerou aceptor carregado. Até a glicólise gerou aceptor carregado.
para onde vão esses aceptores cheios de elétrons? Por quê? Eu preciso deles descarregados para o ciclo recomeçar. Então, para onde vão os elétrons desses aceptores para que eu possa descarregá-los e o ciclo continuar novamente? Então, esse processo de descarregar os aceptores vai ser um processo que vai gerar muita energia, que a gente chama de fosforilação oxidativa, ou seja, os elétrons vão cair numa cadeia de transporte de elétrons. Os elétrons vão sendo passados, uma cadeia de óxido-reduções. E isso acontece aonde? Nas membranas aqui, ó, nas cristas mitocondriais, na membrana da mitocôndria. Então, nas membranas da mitocôndria, eu tenho 4 complexos, 1, 2, 3, 4 complexos proteicos que vão fazer o seguinte, vão receber os elétrons dos receptores e vão promover uma cascata, uma cadeia de reações em série de óxido-reduções. O que é isso? Nas óxido-reduções, uma molécula recebe os elétrons, então vai ser reduzida. Imediatamente, essa molécula vai ser oxidada por outra, que vai ser oxidada por outra, que vai ser oxidada por outra, que vai ser oxidada por outra, levando a uma oxidação final lá, onde uma molécula vai passar esses elétrons para o outro complexo, que vai ser oxidado, e leva para o outro complexo, que vai levar para o outro complexo. O fluxo dos elétrons começa assim, gente. Se o elétron está no NADH, se o aceptor eletrônico é o NADH, os elétrons começam, eles são descarregados, os NADHs são descarregados no complexo 1. Do complexo 1, os elétrons passam para o complexo 3, depois para o complexo 4 e acabam aonde? Acabam oxidando, acabam reduzindo uma molécula de oxigênio. Aí a necessidade do oxigênio. Quem recebe o elétron lá no final do processo, dessa cadeia de óxido-reduções, alguém tem que ficar com esses elétrons no final. Quem vai receber esses elétrons no final é o oxigênio, formando ali um processo de formação de água quando eu pego H+ do meio. Então, gente, o que acontece nesse processo? Os elétrons que saem do NADH passam para o complexo 1, depois para o complexo 3, depois para o complexo 4 e morrem numa molécula de oxigênio. Seus elétrons vêm do FADH2, lembram que lá no ciclo de Krebs existe um outro aceptor eletrônico que também ganhou elétrons. O FADH2 vai entregar os seus elétrons para o complexo 2, que entrega para o 3, que entrega para o 4, que depois entrega para a molécula de oxigênio. Uma coisa interessante que a gente tem que ver numa oxidação e numa redução é o seguinte. Quando uma molécula é oxidada, quando a molécula ganha elétrons, ela, para se estabilizar, ela vai fazer o quê? Ela vai tirar os H+ do meio. E quando ela é oxidada, ela vai receber os elétrons e geralmente ela espirra para fora quem? H+. Então, quando eu tenho esse complexo de reações, a molécula inicial vai tirar o H+ do meio e a molécula final vai liberar H+ para se estabilizar. É o que acontece aqui. Então, os complexos de óxido-redução ocorrem o quê? Na membrana da mitocôndria. Então, quando eu tenho essa cadeia de óxido-reduções, a primeira molécula do complexo vai tirar H+ de um lado e a última lá, de alguma forma, vai fazer o quê? Vai empurrar os H+ para o ambiente dela. Como os complexos estão na interface da membrana, é como se ao final da cadeia eu tirei H+ de um lado e soltei lá no outro. Mas o que acontece é o quê? É um balanço de H+, onde uma vai tirando de uma e pegando para a outra, pegando de uma e pegando para a outra, onde eu tirei de um lado e termino entregando do outro. Então, ao final dessa cadeia de óxido-reduções, quando o H+
quando o NAD H forma o NAD+, e entrega os elétrons, vai ocorrer o quê? A remoção de 4H+, do ambiente interno da membrana, do miolinho da mitocôndria, e esses H+ são liberados no espaço entre as duas membranas da mitocôndria. O mesmo vai acontecer, gente, quando os elétrons passam pelo quê? Pelo complexo 3. Vai acontecer o quê? 4H+ vão sair de um lado e passar para o outro. Não é isso? E aqui no complexo 4, o que vai acontecer? 2 elétrons vão ser passados do ambiente interno, do lado de fora. Então, os elétrons, ao passarem por essa cadeia de elétrons, a consequência geral vai ser qual? Primeira coisa que a gente observa é que o NADH se transforma em NAD+. Esse NAD+, volta lá para a glicólise, volta para o ciclo de Krebs. Os elétrons vão fluir e vão morrer aonde? Na molécula de oxigênio, formando água. Outra coisa que a gente vê como consequência da cadeia transportadora de elétrons. E, se vier do NADH, 4 mais 4 mais 2, ou seja, 10H+ vão sair do espaço interno da membrana e vão ser alocados para o lado de fora devido a essa cadeia de óxido-redução. Ah, Gustavo, e o que acontece quando o elétron vem do FADH2? Quando ele vem do FADH2, ele não vai passar pelo complexo 1, ele vai começar pelo 2. E pelo complexo 2, só 2H+ vão ser jogados do meio para fora. Então, eu vou ter o quê? 2 mais 4 mais 2. Apenas 8 elétrons vão ser jogados para o lado de fora, mas da mesma forma. O FADH2 carregado se descarrega, forma o FAD, os elétrons fluem pelo complexo 2, 3 e 4 e morrem na molécula de oxigênio, formando água. Ok? Então, vai ocorrer que tipo de fluxo? Aceptores carregados chegam na membrana da mitocôndria, entregam seus elétrons para as cadeias. As cadeias vão transferir esses elétrons para moléculas de oxigênio, formando águas. E o resultado disso tudo é o quê? É uma constante remoção de H+ do meio interno e constante depósito de H+ no espaço entre as membranas. O que acontece, então? O espaço entre as membranas vai ficar lotado de H+, e o espaço interno vai ficar carente de H+. Então, aqui só mostrando como é que funciona o processo. Complexo 2, que recebe química do FAD e libera apenas 2 elétrons para o meio interno. Aqui no complexo 3, mostrando que 4 elétrons vão ser jogados para fora. Então, cada elétron joga 2, então são 2 elétrons, 4 elétrons. E aqui a gente tem o quê? Os elétrons sendo bombeados e chegando aonde? Na molécula de oxigênio, formando água. Então, o que vai acontecer, gente? Vai ocorrer o quê? Um acúmulo de H+ no espaço entre as membranas e uma carência de H+ no ambiente interno. Vai gerar um gradiente de concentração. No gradiente de concentração, o que vai acontecer? Quem está do lado de fora, que está lotado, vai querer entrar para o lado de dentro. Só que só pode entrar pelo lado de dentro de uma única forma. Que forma é essa? Através de um canal, de um complexo proteico chamado complexo ATP sintase. Então, o complexo ATP sintase possui um canal no qual os H+ conseguem passar de volta do lado interno, entre as membranas, para dentro de volta. Então, lógico, se o meio está lotado e o outro está carente, os H+ vão ter que entrar. E se eles só podem entrar por um único lugar, eles vão passar por ali. E qual é a consequência disso? Essa passagem de H+ por esse poro aqui, ó, do complexo ATP sintase, isso vai gerar uma mudança conformacional dessa molécula. Na verdade, ela vai gerar 3 mudanças conformacionais em cadeia, ou seja, vai mudar da conformação 1 para 2,
dá 2 para 3 e dá 3 para 1 de volta. Por que eu estou estudando isso? Porque é o seguinte, essa molécula chamada complexo ATP sintase, o que vai acontecer? Ela tem sítios de ligação para ADP e fosfato. Então, o que acontece? Num ponto de conformação, ou seja, no jeito que ela se organizou ali no espaço, uma das 3 possibilidades de estrutura tridimensional dela, ela tem alta afinidade por ADP e alta afinidade por fosfato. Então, ela atrai ali para dentro dela essas 2 moléculas. O que acontece quando os prótons passam por aquele canal? Vai gerar uma mudança na conformação dessas moléculas. E se tiver lá dentro fosfato e ADP, essa mudança conformacional vai promover o quê? A junção do ADP com o fosfato, formando quem? O ATP. Então, nessa segunda conformação, eu tenho a formação do ATP. Mas só que ele está preso ali, o ATP está preso dentro da molécula. Então, eu preciso que mais H+ passe para que a molécula faça uma nova mudança conformacional, tornando aquele ATP que estava preso com menor afinidade ao complexo, liberando o ATP. Então, aqui nesse desenho que eu coloquei aqui, eu tenho um primeiro passo, é isso? Onde aqui está em amarelo os locais de alta afinidade por ADP e fosfato. Mudei a conformação, eu tenho a conformação que forma o ATP. E depois eu tenho o que? A conformação que faz o que, gente? Tem baixa afinidade pelo ATP, joga o ATP para fora. E aí, passa mais prótons, eu mudo para a conformação 1 de novo, que é a que tem alta afinidade pelo ATP. Então, a passagem dos H+ por esse canal promove mudanças conformacionais no complexo ATP sintase, fazendo que ele assuma 3 conformações possíveis. A primeira que tem afinidade pelos substratos, ADP e fosfato. A segunda que promove a junção. E a terceira que tem baixa afinidade pelo produto, que é o ATP, e libera ele fora. Mais do que isso, dentro dessa molécula, eu tenho 3 locais simultâneos para isso acontecer. Então, isso que eu falei agora acontece em 3 locais simultâneos. Então, formam 3 ATPs de uma vez, quando a molécula passa por esses 3 mudanças conformacionais. Então, se a gente fizer uma estequiometria, ou seja, eu preciso que 10 H+ passem, eu preciso que o quê? 12 H+ passem para eu fazer o ciclo completo. Então, se eu estou formando 3 ATPs de uma vez e eu preciso que 12 H+ passem, significa que para formar cada ATP eu gastei 4 H+ passando. Lembrando que próton e H+ é a mesma coisa. Se a gente lembrar que para cada NADH eu joguei, ao passar pela cadeia transportadora de elétrons, 10 H+ de dentro para fora, significa então o que, gente? Que eu gasto 12 para formar 3 ATPs. Então, passa 12 de fora para dentro para formar 3 ATPs. E eu gastei 1 NADH para jogar 10 hidrogênios de dentro para fora. No final, se a gente fizer a conta, é o seguinte. Eu gasto 4 H+ para formar 1 ATP. Certo? E, para cada NADH, eu joguei o quê? 10 H+. Se eu fizer a conta, gente, 10 H+, dá para fazer o quê? 10 dividido por 4, 2,5 ATP. Então, vamos repetir. Eu preciso de 4 H+ voltando do meio entre as membranas para dentro do interior da mitocôndria para formar um ATP. 4. Cada NADH gera 10 para fora de volta. Isso significa, então, que cada passagem de
de 10H- de dentro para fora serve para formar 2,5 ATP com o fluxo desses 10 de volta para dentro. Então, gente, a gente fala que a gente gera 2,5 ATPs para cada NAD oxidado, para cada NADH que se transforma em NAD+. Ok? O FAD não joga um 10, joga um 8. Por isso que a gente fala que se gera, na verdade, 1,5 ATP para cada FADH2 que perde seus elétrons para a cadeia. Certo? Seguinte. Então, se a gente lembrar que quando a gente pegou os 2 piruvatos e transformou em acetil-CoA, eu gerei 2 NAD. 2 NAD vezes 2,5, eu gerei 5 ATPs. Quando os acetil-CoA rodam no ciclo de Krebs, eu vou gerar para cada acetil-CoA 3 NAD e um FAD. Se a gente está pensando na molécula de glicose que gerou 2 piruvatos e 2 acetil-CoA, faça a conta dobrada. Então, eu gero 3 vezes 2, 6 NADHs e 1 vezes 2, 2 FADH2. 6 NADHs geram 15 ATPs. 2 FADH2 geram 3 ATPs. Lembra que cada ciclo de Krebs eu gero um GTP que depois pode ser convertido em ATP. Então, é como se esses 2 GTPs gerassem mais 2 ATPs para mim. Agora, pensando na glicólise. A glicólise já tinha gerado para mim 2 ATPs. Mas ela gerou também meio 2 NAD. 2 NAD gerariam para mim o quê? 2 ATPs. Só que eu gasto 1 ATP para jogar esses NADHs que estavam lá no citossol para dentro da mitocôndria. Então, no balanço da coisa, esses NADHs que vêm da glicólise, eles até geram 2,5 ATP cada um, mas eles vão consumir 1 ATP para botar o NADH para dentro. Então, na verdade, vai gerar o quê? Apenas 3, que é 1,5 vezes 2. No fim, gente, o balanço final de quando eu tenho uma glicose se transformando em 6CO2, 6CO2, de onde que sai esse 6CO2? É só vocês lembrarem. A glicose inicial gerou 2 piruvatos de 3 carbonos. Ao final do ciclo de Krebs, esses 2 piruvatos foram transformados, cada um em 3 CO2. Então, 6 CO2 por glicose. Então, quando eu transformo uma glicose que eu obtive lá no processo de digestão, lembra dela, e transformei em CO2 e liberei quando eu expirei, cada uma dessas glicoses gerou para mim o quê? 30 ATPs de saldo. É só vocês lembrarem que, na verdade, eu gerei até mais do que isso. Mas durante o processo eu consumi alguns. Né? Eu consumi 2 na glicólise, eu consumi 2 no processo ali de transferência do NADH do ambiente citossólico para dentro da mitocôndria. Então, eu estou fazendo um balanço e no balanço eu gero 30 ATPs por processo de quebra da glicose em 6 moléculas de CO2. Ok, pessoal? Então, o processo aeróbio, ou seja, quando eu posso me valer do ciclo de Krebs e também da cadeia transportadora de elétrons, que vai usar o oxigênio como quem vai receber os elétrons finais, eu resolvo 2 problemas que os que não usam oxigênio resolvem. Quem não usa o oxigênio tem que arrumar um jeito de renovar os seus receptores eletrônicos. E eles fazem isso com o quê? Com fermentação. Se eu tenho oxigênios para receber os elétrons dos receptores lá no final, eu não preciso de via fermentativa. É um processo que gera muita energia, gera 30 ATPs, a glicólise só gera 2. Porém, é um processo mais longo. Várias reações vocês viram que tem que acontecer. Então, por ser um processo mais longo, ele é mais demorado que a glicólise. Então, existem certos ambientes celulares que a energia é para ontem. Então, quando eu preciso de energia para ontem, eu vou favorecer a glicólise em detrimento à cadeia transportadora
transportadora de elétrons. Não é que eu vou deixar de fazer cadeia transportadora de elétrons. É que eu vou ativar mais a glicólise. Então, quando eu não estou precisando de muita energia, eu posso ter um pouquinho mais de glicólise em relação às fases aeróbias, eu vou estar gerando o nível de energia que eu preciso. Mas quando eu estou precisando de muito mais energia, o que eu vou fazer? Eu vou dar um up na glicólise, porque eu vou gerar energia mais rápido. Ok? E gerando mais energia mais rápido, eu vou gerar um monte de quê? De receptores eletrônicos carregados, que a minha fase aeróbia não vai dar conta de acabar com ela. E aí, para resolver isso, mesmo que eu tenha cadeia transportadora de elétrons, mesmo que eu tenha ciclo de Krebs, eu preciso resolver o problema do excesso de receptores. Então, eu faço fermentação mesmo tendo a possibilidade de gastar esses elétrons com oxigênio. Mas como eu estou gerando muito e preciso resolver o problema rápido, mesmo que eu tenha oxigênio para receber os elétrons, eles não são suficientes porque a via é mais lenta. E aí eu vou fazer fermentação do mesmo jeito. Isso acontece com os nossos músculos. Né? E por isso que eles dão cãibra quando a gente tem uma alta demanda energética, ou seja, quando eu tomo um exercício pesado. Ok? Pessoal, então é isso. A gente viu nesse momento como que a gente quebra a glicose e chega até o CO2. Mas a gente viu também que o quê? Essa glicose quebrada, ela pode ser a base para eu formar um monte de outras moléculas, né? Por exemplo, a quebra da glicose no piruvato, a entrada dele no início do ciclo de Krebs, gerando alfa-cetoglutarato, é a base para eu formar os meus o quê? Vários dos meus aminoácidos. A quebra da glicose, gerando o piruvato entrando ali para formar o acetilcor e ácido cítrico, o ácido cítrico pode formar um monte de hormônios e esteroides ali. Por outro lado, eu posso ter moléculas que não são glicose entrando no processo. Né? Pessoal, então essa é a nossa aula de hoje. A gente se encontra na próxima aula desse bloco, no qual nós vamos falar sobre síntese de novas glicoses e outros carboidratos. Ok? Abraço a todos.